Povo bonito é esse povo de Deus, né? Levítico capítulo 6, versículo 13. Aqueles que encontraram, diga amém. Assim está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Podemos repetir todos juntos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Somente os homens. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Somente as mulheres. Eu não sei porque eu insisto em fazer isso. Todas as vezes a gente passa a maior vergonha, maior vexame. Toda a igreja, mais uma vez. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Que fogo é esse? Que fogo é esse? A Bíblia nos apresenta alguns símbolos da presença manifesta do Espírito Santo. Entre esses símbolos existe a pomba, o selo, o penhor, o azeite, o vento, a água, a chuva, o orvalho, e entre todos esses citados, existe também o fogo, como uma presença manifesta da ação de Deus em nossas vidas. O fogo também é um dos símbolos da presença do Espírito Santo. E o fogo tem suas funções. O fogo ilumina. Na antiguidade não existia energia elétrica. Então as pessoas se locomoviam de um lugar para outro à noite através das lamparinas. Por isso que está escrito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Através da luz de vela. O fogo, então, ele existe na realidade com a função de iluminar. Quando Deus se revela através do fogo, Deus está dizendo que Ele é quem nos ilumina. Amém? Ele é quem te ilumina. Ele é a luz que te ilumina. Mas além da função de iluminar, o fogo também tinha uma outra função. A função de aquecer. O fogo servia para aquecer. E nos tempos antigos, ainda hoje em dia, é muito comum ver isso nos interiores. Ou então em regiões frias, sempre tem uma lareira. Mas na antiguidade o pessoal se reunia em frente de casa, acendia uma fogueira para estar todo mundo perto da fogueira se aquecendo, porque o fogo, ele aquece. Ele aquece. A gente reclama do calor porque não conhece bem o frio. O frio é terrível, é horrível. E o fogo tem essas funções de iluminar e aquecer, mas também tem a função de purificar. É o fogo que refina o ouro, é o fogo que purifica a prata, é o fogo que é capaz de forjar as melhores armas para o combate, e o fogo é essencial. E Deus escolhe o fogo como símbolo do Espírito Santo para nos ensinar que Ele é quem nos ilumina, Ele é quem nos aquece, Ele é quem nos purifica. Glória a Deus por isso. E quando nós nos deparamos diante desta palavra, uma palavra profética, uma palavra que não se limita a esse tempo, a essa época, a esse lugar, a essa região, e vocês vão entender por quê. Deus fez uma promessa ao seu povo, e a promessa que Deus fez foi: o fogo arderá continuamente no altar e não
se apagará. Esse é o fogo de Deus. Você lembra da sarça ardente? Apenas um arbusto no deserto que ninguém dá valor, ninguém dá a mínima importância. Aquele arbusto foi o lugar em que Deus se revelou, ou melhor, que Deus trouxe a sua maior revelação como Criador à criação. Foi no arbusto que Ele revelou o tetragrama, o seu nome, Yahvé. Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Quando Moisés, atônito, perplexo diante da missão que lhe foi confiada, Moisés questionou: e se os hebreus perguntarem em nome de que Deus eu irei? Qual é o teu nome? E se os egípcios perguntarem, se Faraó perguntarem sobre o teu nome, o que eu direi? Deus poderia citar qualquer nome, até mesmo porque os nomes na antiguidade, eles eram de acordo com as qualidades, virtudes e funções. Você percebe que o nome Isaac significa o quê? Risos. Moisés significa o quê? Retirado das águas. E Deus tinha vários nomes. Tinha Jeová Shalom, que significa o Deus da paz. Tem Jeová Nissi, que significa o Deus da bandeira. Tem Jeová Tsidkenu, que é o Deus da justiça. Tem o Jeová Rafá, o Deus que cura. Tem o Jeová Jireh, o Deus da providência. Mas dar o nome a Deus seria limitar Deus a uma função, a uma virtude, a um predicado qualquer. Quando Moisés pergunta: qual o teu nome, o que eu direi? Deus não dá nenhum desses nomes até então conhecido, mas Ele apresenta o verbo no hebraico, no tempo presente, que significa eu sou o que sou. É o YHWH, o tetragrama sagrado. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés: o que você precisar que eu seja, eu serei. O que você precisar que eu faça, eu farei. Onde você precisar que eu esteja, eu estarei. Eu sou o que sou. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Agora, por que eu estou contando essa história? É porque Ele se revela no meio do fogo, o fogo que ardia, mas não consumia. É esse fogo que existe no meio da congregação, no meio da Assembleia dos Santos, no meio do povo de Deus. É o fogo que arde, mas não consome. É um fogo que queima, mas não destrói. O interessante é que aquele arbusto, aquela sarça, não tinha valor sentimental. Não era algo que você de repente daria de presente à sua namorada, noiva ou esposa. Não tinha valor estético. Não tinha nenhum valor estético. Não era algo que você poderia adquirir para fazer uma ornamentação na sua casa. Não tinha sentido, não era algo sequer bonito. Não tinha valor medicinal ou medicamentoso. Bem, não tinha valor comercial, não era algo que se comercializava, que podia lucrar, não era algo rentável. Que valor tinha na sarça ardente? Nenhum valor. Mas é incrível esse Deus, que escolhe as coisas insignificantes, que escolhe as coisas improváveis, que escolhe as coisas que aparentemente, teoricamente, humanamente falando, não tem sentido, não tem valor, não tem importância, e ali Ele se revela. Não simplesmente se revela, mas traz a sua maior revelação através da sarça ardente. Eu sou apenas uma sarça ardente, irmãos. Não me olhe diferente, que eu sou apenas uma sarça, e vocês vão ver que essa sarça arde, mas não se consome. Essa sarça queima, mas não se destrói, porque esse fogo não é fogo estranho, esse é fogo dos céus, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. É fogo de Deus, é fogo de Deus. A gente costuma dizer: eita, fulano é um vaso, cicrano é um vaso, Beltrano é um vaso, que maravilha, vaso de honra, que maravilha. Mas você já parou para perceber da onde é que vem o vaso? O vaso vem da lama, meu irmão, vem do barro, vem exatamente da podridão. E eu louvo a Deus por isso, e eu louvo a Deus por estar justamente nesse evento Avivai. Porque antes eu estava do lado de lá, e hoje eu estou do lado de cá, e aqui vim para ficar. E Deus me tirou dos carnavais dessa vida para me colocar nos seus altares.
nos seus altares. É por isso que Deus escolhe as coisas que não são, para confundir aquelas que pensam que são. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Esse é o Deus que nós servimos, e Ele escolheu a mim, Ele escolheu você para manifestar a sua glória, o esplendor da sua formosura, da sua majestade. Glorifique o seu nome por isso, meu irmão. Glória a Deus. O que é que eu quero dizer aqui? Não se trata de nós, do que somos ou do que podemos ser. Esses dias eu estava pregando, a Bíblia não é um livro de muitos heróis. Não se iluda, não se engane. Quando eu leio a Bíblia eu só vejo um herói. Eu só vejo um protagonista principal em toda a história. O resto é tudo coadjuvante. E nós somos apenas mais um coadjuvante do enredo, do trama, da história, que no final termina com a glória do seu santo nome. É por isso que João lá no céu, ele olha para os patriarcas, juízes, sacerdotes, profetas e reis, e todos estão assim, ó, cabeça baixa. Ninguém é digno de levantar a cabeça, nem sequer de abrir os olhos, quanto mais de abrir o livro e desatar os selos. João começa a chorar até que de repente uma voz vem ao seu encontro e diz: não temas, eu sou o Cordeiro de Deus, que estava morto, mas agora vive. Eu sou digno de abrir o livro e desatar os selos. O maior personagem de Apocalipse não é a besta que é mestre da terra, que vai sair do mar, que vai surgir do mar. O personagem principal de Apocalipse, da Bíblia, da história, do cosmos, do universo, da criação, é o Cordeiro de Deus. Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Então quem somos nós? Somos como essa sarça ardente. Mas eu quero voltar aqui ao texto, porque eu citei a sarça porque Deus se manifesta como fogo. E a minha oração é que nessa hora, nesse lugar, Deus venha se manifestar como esse fogo que ilumina, fogo que aquece e fogo que purifica. Quer saber? Eu já estou sentindo Deus iluminando, Deus purificando e Deus aquecendo. Lembra dos discípulos na estrada de Emaús? Um olha para o outro depois que Jesus simplesmente sumiu. E eles disseram, é por isso que quando ele falava, ardia o nosso coração. Quando Deus está presente no nosso meio, meu irmão, existe uma coisa que é real demais. O nosso coração começa a arder. E o meu coração está ardendo nesse lugar. O meu coração está ardendo neste lugar. Volte ao texto. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo era justamente a presença de Deus. Ei, a gente sabe que o tabernáculo não existe. A gente também sabe que o templo veio para substituir o tabernáculo. Mas também um templo não existe. Então alguém pode pensar consigo, a promessa não faz mais sentido, é para uma época, para um lugar, para uma região. Não, essa promessa faz mais sentido do que essa época. A promessa existe. E a promessa é que o fogo arderá continuamente no altar. Só que agora o altar, escute, não está do lado de fora. Entendeu o mistério, não foi, irmão? Agora o altar, está do lado de dentro. O altar não é isso aqui. O altar é isso aqui. É nesse lugar que Deus quer viver. É nesse lugar que Deus quer reinar. E esta mesma palavra sobre adoração, ela se cumpre hoje. Eu posso olhar para vocês e dizer, o fogo arderá, o fogo arderá, o fogo arderá, o fogo arderá,
o fogo arderá. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Há alguns anos, quando o ministro de louvor David Keeler esteve aqui, ele contou uma história que eu não esqueço. Ele disse que estava louvando, e foi interessante aquele dia que alguns irmãos saíram para pegar ventilador, para trazer para aqui. Ele disse: gente, que lugar quente é esse, Paulo Afonso? E ele começou a contar a história que estava louvando em um lugar, e o momento da presença de Deus era tão sublime, tão intensa, que de repente os bombeiros arrombaram a porta da igreja e desceram com os carros, com as mangueiras, tudo, e disseram: onde está o fogo? Onde está o fogo? E um diácono atendeu: que fogo? Que fogo? Não, nós recebemos várias ligações da vizinhança dizendo que estava saindo fogo pela janela, fogo pelo telhado, e nós viemos aqui. Que incêndio é esse? Nós viemos apagar esse fogo, extinguir essas chamas. O diácono: estou entendendo. Olha, podem voltar para o lugar de vocês, porque o fogo que queima neste lugar não pode se apagar. É fogo santo, é fogo de Deus, é fogo que vem dos céus. A presença de Deus manifesta através do fogo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus se revela através do fogo, e esse fogo se torna em labaredas, esse fogo se torna em Shekinah, como as colunas de fogo que havia durante a noite, para proteger o seu povo. Irmãos, Deus é o mesmo, não mudou. Agora escuta algo aqui: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê o versículo 13 e isola todo o seu contexto. E esse é o nosso erro. Para entendermos esse mistério, porque escute bem, o primeiro fogo quem acendeu foi Deus. O primeiro fogo quem acendeu foi Deus. Mas para dar continuidade a esse fogo, não era mais Deus, eram os homens. Escuta bem, olha bem para mim, isso é muito sério. A primeira chama quem acendeu no teu coração foi Deus. Mas para que essa chama permaneça viva, intensa, é responsabilidade sua, meu irmão. Hoje fazer o fogo é muito fácil, né? Você tem um isqueiro, aperta, já sai o fogo. Fogão elétrico, já sai o fogo. Fósforo, já sai o fogo. Mas naquela época, o fogo era do atrito de pedras. Não era fácil fazer o fogo. Deus acende o fogo, mas Deus responsabiliza para que os sacerdotes mantenham o fogo vivo. Eu não sei como é que está o fogo de Deus no altar do seu coração. De repente está se extinguindo. De repente está se apagando. E talvez Deus te trouxe aqui justamente por esse motivo. Que Ele quer reacender a chama que um dia aqueceu a tua vida, que um dia ardeu na tua alma, que um dia iluminou o teu santo, o teu espírito. Deus te trouxe aqui por isso. Agora vamos entender nossa responsabilidade diante desse fogo. Versículo 10, no mesmo contexto. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá justo a este. Ou seja, versículo 10, somente a parte inicial. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho. Para que o fogo continue vivo, aquecendo, iluminando as nossas vidas, sabe o que é necessário? Em primeiro lugar, vestes novas. Vestes novas. A Bíblia nos diz em Romanos 6:4, na parte terminal, que Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus de novidade, irmãos. A glória de Deus se manifesta de fé em fé. De fé em fé. Infelizmente a gente alcança ou galga um lugar e se acomoda.
quando na realidade Deus tem mais. Deus tem muito mais do que você viveu até aqui. A presença de Deus é manifesta de glória em glória, de fé em fé. Você lembra do maná do dia? O maná durante 40 anos sustentou o povo. E se o povo guardasse aquele maná para o outro dia, ele não servia. Ele apodrecia. Era necessário aquele povo estar diante de Deus sempre, com novas expectativas, com novas perspectivas. Ei, cadê suas expectativas em Deus? Aqui o fogo está no altar, e esse fogo também arde no altar. Mas eu tenho que estar com vestes novas, com as vestes novas. Sejam sempre alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo do azeite sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8. Sejam alvas, sejam novas, sejam limpas as suas vestes. Você sabe que o sacerdócio real nos convida, todos nós, para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos não é mais o privilégio de um homem só. No período veterotestamentário, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e isso uma vez por ano. Mas o véu se rasgou de cima para baixo, de dentro para fora, não simplesmente para que o homem pudesse entrar, mas para que Deus pudesse sair. Deus não está preso mais aos dogmas, aos rituais, às cerimônias religiosas, e isso nos dá livre acesso à sua presença. Nós somos sacerdotes, o sacerdócio real. É isso que a Bíblia nos fala sobre o sacerdócio real. Agora é nossa responsabilidade, então essa chama continua ardendo dentro de nós, dentro do nosso coração. Agora o que é necessário? Segundo as instruções de Deus, que o sacerdote, você, sendo o mais claro possível, coloque novas vestes diante de Deus. Sabe o que é novas vestes? É nova alegria, meu irmão. É nova esperança, novas expectativas. Sabe, às vezes o tempo passa e a gente perde a sensibilidade do primeiro amor. Quando Jesus corrige a igreja de Apocalipse, era uma igreja impecável, excepcional, exemplar em tudo. Mas Jesus diz a ela: volta ao teu primeiro amor. Eles tinham perdido. Eles se acostumaram. Escute, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eles se acostumaram a fazer aquilo. E quando nós nos acostumamos e tudo vira rotina, tudo vira apenas algo metódico em nossas vidas, não há diferença nenhuma de um templo evangélico para um centro espírita, para uma sinagoga judaica, para uma mesquita islâmica. Não há diferença nenhuma, é a religiosidade instaurada em nosso meio. Eu quero que você entenda aqui, em nome de Jesus, que não se trata de termos Jesus. Talvez alguém diga: mas eu tenho Jesus. Se você for ler João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos. Se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vós, faz toda a diferença isso. Se vocês permanecerem em mim, e se eu permanecer em vós, produzirá muitos frutos, e nisto é glorificado o nome do meu Pai, que deis muito fruto. O que eu quero dizer com isso? Não se trata de ter Jesus. Eu tenho Jesus. A pergunta é: e Jesus lhe tem? Se vós permanecerdes em mim, e eu permanecer em vós. Mas eu tenho Jesus. A pergunta é se Jesus lhe tem. Será que Jesus lhe tem? Para vivermos com a chama viva, aquecendo, iluminando, purificando as nossas vidas, é necessário vestes novas. Irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Muitos corações ficam petrificados, empedernidos, já não tem mais a sensibilidade de adorar a Deus. Se acostumaram com tudo, se tornou tudo comum, natural, rotina, e a tradição invade os nossos corações, e a chama do Espírito já não aquece mais. Já não aquece mais.
Vestes novas. Quantos estão entendendo esse mistério aqui? Vestes novas. Deus quer que você entre, é como diz o Salmo 100, celebrai ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que grandes coisas fez o Senhor por nós. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvores, bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graça, com alegria, com expectativa. Cadê sua expectativa em Deus? Você está entrando vazio e saindo seco do culto. Algo está errado, meu irmão. Algo está errado. E se você não entender que altar é um lugar de entrega, altar é um lugar de sacrifício, aí você vai se decepcionar com os louvores, você vai se decepcionar com a pregação, e você vai dizer, eu não gostei do louvor, eu não gostei da pregação, porque você ainda não entendeu que não é para gostarmos, é para cultuarmos a Deus. Não é para assistir um culto, é para prestar um culto. Quando você vem da sua casa com o intuito de prestar um culto, meu irmão, você vai adorar a Deus. Independente do ritmo, independente de qualquer coisa, você vai adorar a Deus. Que você entenda que você é o altar. E por falar em altar, eu tenho algo a dizer. O altar devolve tudo. O altar devolve mais. Escuta essa e guarda no teu coração, filho. O altar devolve tudo. O altar devolve mais. Quantas coisas a gente já não deixou no altar. E as pessoas pensaram que nós estávamos perdendo. Quantas coisas eu, você, não deixamos no altar. Pergunta a Abraão se vale a pena ou não deixar os sonhos, as promessas no altar. Porque o altar devolve tudo. O altar devolve mais. Ninguém perde por confiar em Deus. Ninguém perde. Ainda que as circunstâncias digam o contrário. Ninguém perde por confiar em Deus. Portanto, meu irmão, coloca novas vestes e vem para cá. Porque o que Deus vai fazer aqui é algo tremendo. Coloca novas vestes e sai do pátio. Vem para o santo lugar, que é nesse ambiente que Deus quer te encontrar, além do véu, diante do trono, aos pés da cruz, no santo dos santos, para adorar a Deus em espírito, em verdade, na beleza da sua santidade, render-lhe graça e declarar que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vestes novas. Segunda verdade, ainda no versículo 10. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, calções de linho sobre a pele nua, e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido do holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. Segunda verdade, retirar as cinzas. É difícil, meu irmão, mas é necessário. Retirar as cinzas. Em Filipenses capítulo 3, 13, o apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás se ficam e prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ei, ele não entra no critério se as coisas são boas ou se são más. Independente da sua natureza, o que passou, passou. Esqueço-me das coisas que para trás se ficam. Há pessoas que vivem nas cinzas de um passado glorioso, quando na realidade, ei, eu tenho um recado de Deus para te dar. A glória da segunda casa será maior. A glória da segunda casa será maior e melhor do que a glória da primeira casa. Com isso eu quero te dizer que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está para acontecer. Coisas maravilhosas, maiores e melhores Ele tem guardado e reservado para mim e para você. É assim que eu vivo, meus irmãos. É assim, Deus tem feito grandes coisas em minha vida. Mas eu tenho uma certeza que não, o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu não posso viver preso a um passado, por mais glorioso que ele tenha sido. Eu tenho que saber que o meu Deus é o Emmanuel, é o Deus de hoje, é o Deus do aqui, é o Deus do agora, é o Deus do presente, é o Deus conosco. E Ele tem grandes coisas nesse tempo, nessa época, nesse lugar, nessa geração. Abre o teu coração e receba isso em nome de Jesus. Vamos retirar as cinzas, vamos deixar de lamúrias, de murmúrios, de questionamentos, indagações. É necessário retirar as cinzas e prosseguir em frente. Ah, o fogo foi glorioso, da glória de Deus foi, mas é necessário tirar as cinzas. Está ali o meu diácono, dois camaradas abençoados aqui, diácono Williams e o obreiro Luiz Ivan. Eu só abro mão do churrasco para eles, não abro mais para ninguém. Aí eu tenho que reconhecer que eles entendem melhor do que eu. E eu gosto de ficar perto da carne, fazendo a carne, que a gente experimenta logo. Faz o test drive. Faz logo a degustação. Eu brinco, deixa eu ver se está envenenada. Aí ali a gente já degusta. Esqueci de Sandro. Sandro chegou agora também. Sandro, Sandro, você, eu abro mão. Mas essa turma mais antiga, Sandro, você está de parabéns. Quando a gente está fazendo churrasco, eu me afasto logo, assume. Mas na família eu sou churrasqueiro. Agora não adianta tentar acender fogo quando a churrasqueira está cheia de cinzas. Alguém já tentou fazer isso? Tem que tirar as cinzas. Tem que tirar as cinzas. Meu irmão, eu não sei o que são essas cinzas. Talvez lembranças. Talvez experiências que já passaram. E você está preso a essas cinzas. E se você for olhar para que o fogo venha arder continuamente no altar, olha só o que o texto diz: levarás cinza para onde? Para fora. Não é colocar no cantinho da churrasqueira, não. É levar as cinzas para fora. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando aqui. É necessário tirar as cinzas, meu irmão. Em Isaías 43, 19, Deus diz ao seu povo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Eis que eu, Senhor, faço coisas novas. Estou eu abrindo caminhos nos ermos e rios no deserto. Deus abre caminhos nos ermos e rios nos desertos. Deus é um Deus de coisas novas. Coisas novas. Um dia alguém me disse: pastor, na época do pastor fulano de tal, imagina, eu pastorei uma igreja que esse ano vai completar 50 anos. Antes de mim passou 16 pastores aqui. Uma boa parte deles já estão na glória. E aqui e acolá eu escuto alguém nessa nostalgia miserável. A gente tem paciência, Deus é bom. Pelo menos a gente disfarça. Pastor, na época do pastor fulano de tal, ali era bom demais. Eu disse: meu irmão, a nossa época é agora, a nossa hora é essa, o nosso momento é esse.
ou a gente faz história, ou a gente passa pela história. Você não foi chamado somente para passar pela história, você foi chamado para fazer história, meu irmão. Fazer história. Que tipo de pessoa você quer ser no mundo? Aqueles que vê a história acontecendo, aqueles que fazem a história acontecer. Ei, escute, como é que você quer ser lembrado, já que você não vai ser eterno? Como é que você deseja ser lembrado? Retira as cinzas. Foi bom, foi, mas passou. Agora Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo momento, Deus tem uma nova história para mim, para você. Glória a Deus por isso. Caso contrário, meu irmão, se você continuar com as vestes velhas, eu conheço pessoas que chegaram ao divórcio por causa das vestes velhas, viu? O camarada acordava, olhava para a esposa, ela estava com a camisa lá escrita Lula lá. Aí ele vai para lá, miséria. Camisa furada, velha, cheia de mancha. Lula lá. Era uma campanha da década de 90. Se você não colocar vestes novas, as coisas vão complicar. Retirar as cinzas. Agora, escuta que ainda tem mais. Versículo 12. O fogo, pois. Olha o versículo 12 repetindo o 13. Na realidade, 13 é uma repetição do 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. O fogo quando? Você percebeu a diferença do 12 para o 13? O 12 vai dizer: o fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o sacerdote acenderá lenha nela cada manhã. E sobre ela porá em ordem o holocausto. E sobre ela queimará a gordura das ofertas pacíficas. Novas vestes, retira as lenhas. E agora o quê? Perdão. Retira as cinzas. E agora o quê? Coloca lenha. Ei, meu irmão. Ainda tem muita lenha para queimar. Até Jesus voltar. Você pensa que já fez muito? Vocês pensam que já fizeram muito? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão quando ele completou 99 anos. E cumpriu a promessa quando ele fez 100 anos. Eu não sei qual é a tua idade, mas ainda há muita lenha para queimar. Há pessoas que dizem: eu não sou mais jovem. Ei, há muita lenha para queimar. Há muita lenha para queimar. Não importa a sua idade, não importa a sua faixa etária, ainda há muita lenha para queimar, ainda há muita coisa para se fazer. A Bíblia diz que o justo até na velhice dará frutos. Tem um senhor, eu não sei o seu nome, ele é cego. Ele anda acompanhado com alguém, ele deve ter os seus 80, 70, 80 anos, não sei. Mas ele é um senhor e é cego, desfalecido já com a idade. Ele vai andando com sua bengalinha e chega nos lugares, no ponto de mototáxi e diz: pare aqui. Aí sempre é guiado e conduzido por algum familiar. Aí diz: abra aí a Bíblia no Salmo 23. E ele começa a recitar o Salmo 23. E ele começa a pregar para os mototáxis de Paulo Afonso. Um ancião, dando frutos. E o nome de Deus sendo glorificado através da sua vida. O justo ainda na velhice dará frutos. Dará frutos. Dará frutos. Meu irmão, se você deseja que esse fogo venha continuar ardendo na sua vida, no altar do seu coração, ei, traga lenha. Traga lenha. É necessário trazer lenha. E você sabe qual a lenha que Deus quer queimar hoje aqui.
traga lenha, traga fé, traga força. Um recado para os meninos aqui: é assim mesmo, filho. É assim mesmo, viu? Nós vamos orar para que Deus faça um milagre, mas nós vamos viver o milagre de Deus independente de qualquer situação. Mas o reino de Deus é ganhado à força. Somente os que se esforçam se apoderarão dele. E eu digo mais: o nome de Deus foi glorificado através das vossas vidas. Como já disse, torno a repetir: o altar devolve tudo, e eu profetizo que o altar devolverá. O altar devolverá. O altar devolverá mais, ainda mais. Que a igreja traga lenha, para que essa chama não venha se extinguir, para que esse fogo não venha se apagar. Mês passado estava em Boston. Tirei uma foto, pensei: posto ou não posto, posto ou não posto? Se eu não vou postar. Da primeira igreja de Boston, primeira igreja protestante de Boston. O nome da igreja é a Igreja do Grande Rei. Qualquer dia eu posso até postar, mas agora não. E em frente a essa bandeira, em frente a essa igreja existe uma bandeira. Não é a bandeira do Evangelho da Paz. Não é a bandeira propaganda a Bíblia, a cruz, nada disso. É uma bandeira enorme, da cor do arco-íris. E essa igreja, através desse símbolo, está dizendo ao mundo que eles lá celebram o casamento homoafetivo. A sensação que eu tive nesse lugar foi: a chama se extinguiu. E há relatos de igrejas pastoreadas por homens como Moody, Spurgeon, Billy Graham e tantos outros homens, grandes homens de Deus, que viraram museus, mausoléus, alguns prostíbulos, simplesmente porque um dia a chama do Espírito se extinguiu. E eu aprendo com isso, meu irmão, que o que traz vida a esse lugar, a esse ambiente, o que traz vida é a presença do Espírito Santo. Pode faltar pregador, pastor, cantor, levita, tocador, pode faltar tudo, mas a presença do Espírito Santo não pode faltar aqui. Porque sem a presença do Espírito Santo nós estamos completamente perdidos. Tenho dito que o Espírito Santo não é uma força abstrata, uma influência impessoal, um poder psíquico, um anjo iluminado. O Espírito Santo é uma pessoa viva que interage em nosso meio, mas não é uma qualquer pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que deseja se relacionar com você. Mais do que isso, Ele deseja habitar em você. E o que é o avivai, senão esse clamor, rogando aos céus, para que Deus, somente Deus, pode avivar. O avivamento não pode ser promovido por uma agenda e uma programação da igreja. O avivamento ele é promovido pela presença de Deus em nosso meio. Porém, essa presença tem que ser buscada. Ela tem que ser desejada. Você lembra de Davi? Uma coisa eu peço ao Senhor, desejo. Uma coisa eu peço ao Senhor, até então desejo, e a buscarei, que eu possa viver em seus altares para sempre. Ele não fica somente na esfera e na dimensão do desejo, ele vai além. Ele vai além dos desejos, ele vai além das vontades, ele assume um compromisso com Deus. Eu quero te chamar essa noite, nessa hora e nesse lugar, justamente para assumir esse compromisso de Deus, para que Deus venha avivar a sua vida. Paulo Afonso, que escolha que Deus quer servir. Assim como Josué, nós já temos a nossa escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
o nosso único Salvador, o nosso único protetor, o nosso único Redentor. Amém? Então que Deus venha avivar. Agora, eu desejo o avivamento. Não adianta nada desejar o avivamento. Uma coisa eu peço, desejo. Uma coisa eu peço e a buscarei. Temos que buscar o avivamento. E como é que se busca o avivamento? No final há um texto aqui, eu não sei se você percebeu, que o sacerdote colocará o altar em... Você percebeu isso? A gente tem que voltar então. Em ordem. Olha só. É isso que nós estamos fazendo aqui. Versículo 12, o fogo, pois, sempre arderá no altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem, o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aí o versículo 13 chega onde a gente quer. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É necessário colocar o altar em ordem. Você lembra de Elias, quando desafiou no Monte Carmelo 450 profetas de Baal? Você lembra dessa história? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Clamar para que viesse fogo dos céus? Não, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar e colocar o altar em ordem. Não haverá fogo de Deus em nossa vida enquanto o nosso altar não estiver em ordem. Talvez o seu altar está em total desordem. Ocorreu aí uma alteração de prioridades, uma violação de princípios. E se você deseja que caia fogo dos céus, é necessário restaurar o altar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Os altares estão sendo derrubados aí afora. Os altares de Deus estão sendo destruídos. Uma Sodoma, uma Gomorra, uma Babilônia tem se levantado em nossa geração. E a pergunta a fazer é: onde estão os remanescentes? A Bíblia nos diz que Deus sempre reservou para si os remanescentes fiéis. É um compromisso de Deus consigo mesmo. Em toda era, em toda geração, em toda nação, reservar para si. Ou seja, é como se Deus dissesse: o diabo tem os seus representantes, mas ainda tenho eu as minhas testemunhas na terra. E nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos os remanescentes fiéis do Senhor. E por essa razão aqui nós estamos, para declarar avivamento sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Não vamos retroceder, é isso que nós queremos proclamar. E o nosso clamor é que haja fogo de Deus nesse lugar, é que haja fogo de Deus em nossa vida, que esse fogo venha para iluminar, que esse fogo venha para aquecer, que esse fogo venha para purificar, e que você esteja disposto a colocar-se diante de Deus com vestes novas, retirando todas as cinzas antigas e trazendo lenha para o altar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa arder, porque este fogo não é fogo estranho, é fogo santo, é fogo de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus e vamos adorar aquele que vive, aquele que reina, de uma forma bem profética. Declarar que Cristo é o Senhor das nações, que Cristo é o Senhor de toda a terra. Declarar que nós servimos a um Cristo vivo, há um Cristo poderoso, ressurreto dentre os mortos, que reina no mais alto e sublime lugar, no mais alto e sublime trono. Aleluia. Quem trouxe lenha aqui? Quem trouxe lenha? Trouxe lenha, irmão? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz a ela: deixa queimar. Deixa queimar. Se você trouxe lenha, deixa queimar. Deus está queimando.
Meu Deus. Oh, Deus está queimando. Ah, Jesus. Oh, fogo consumidor. Fogo do Espírito de Deus. Vem sobre nós. Mais uma vez, aquece a chama que um dia ardeu em nossos corações, reacende o brilho da Tua glória em nossas vidas. Não queremos viver de liturgias, rituais ou cerimônias, não de rotinas, costumes ou tradições. Queremos contemplar a labareda do Shekinah de glória sobre as nossas vidas. Vem, ó fogo do Espírito de Deus, e faz arder, e faz aquecer, ilumina a nossa vida. Oh Senhor, queima nesse lugar tudo que não te agrada, e nos faz um povo santo diante de Ti. Assim como o fogo que purifica o ouro, que refina a prata, vem sobre nós, Senhor, como ourives, que não desiste do metal, até ver sua imagem refletida. Oh Deus, nós queremos ser a imagem de Cristo Jesus, conforme está escrito em Tua palavra: sede semelhante a Cristo Jesus. Nós queremos refletir a Tua imagem, ó Deus, e Tu és o ourives, e vem com esse fogo tirando toda a sujeira, toda a impureza, toda a imundícia. Vem queimando, vem ardendo com fogo de glória, com fogo do Teu poder. Avivai, Senhor, avivai. Ainda existe um clamor nessa igreja, existe um clamor nessa geração e nessa terra, e o nosso clamor é: avivai, ó Senhor, a Tua obra. Avivai, ó Senhor, a Tua obra em nossas vidas, em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, em nossa cidade, em nossa nação. Avivai, ó Senhor, a Tua obra em nossa geração. Avivai, ó Senhor, para que as trevas não venham e dominem sobre nós. Aviva, Senhor, a Tua obra mais uma vez. Aviva, Senhor, a Tua obra mais uma vez, e faz aquecer, arder e iluminar as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso
teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. O que é que nós podemos fazer pelo nosso país? O que é que nós podemos fazer pela nossa nação? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu profetizo sobre a nação. A presença do Espírito Santo sobre o nosso povo, a presença do Espírito Santo sobre a nossa pátria. E eu sei que o ouro e que a prata não seria a solução para a nossa nação, mas a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, se orar e se me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E somente Deus pode sarar a nossa terra. Eu quero convidar aqui homens, mulheres com a visão profética. Nós vamos estender essa bandeira e os demais estejam com suas mãos estendidas e nós vamos profetizar sobre a nossa nação. Onde estão os guerreiros e guerreiras de Deus, por gentileza? Glória a Deus. Aleluia. Isso. Maravilha. Vamos centralizar mais um pouquinho para cá. Mais para cá, mais para cá. 1 centímetro só mais para cá. É brincadeira. Ok. Estenda suas mãos, irmãos. E vamos profetizar. Vamos profetizar sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos para que o nosso país não seja mais conhecido
como o país do carnaval, mas como a pátria do avivamento. Oh Deus, quantos homens não vieram dos 4 cantos dessa terra para profetizar sobre o Brasil. Quantas promessas não existem sobre a nossa nação, que um dia haveria um tempo em que Deus faria um grande avivamento do norte ao sul, do leste ao oeste do nosso país. E nessa hora nós queremos profetizar, ó Pai, para que seja na nossa geração, que não passe de nós o Teu Santo Espírito, e que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante mais uma outra geração, que vá avante e que faça o Teu querer. Vem, ó Deus, sobre nós e faz brilhar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a nossa nação seja tomada pelos profetas que venham te adorar nos 4 cantos dessa terra, que venham profetizar sobre os poderes econômicos, legislativo, executivo e judiciário. Nós oramos pela economia, nós oramos pelas famílias, nós oramos pelo presidente, nós oramos pelos governantes e por todas as autoridades. Nós repreendemos o espírito de criminalidade, nós repreendemos os espíritos de calamidades, de fatalidades que assolam a nossa nação, e nós profetizamos: ó Brasil, ouve a voz do Senhor teu Deus, e levanta-te dentre os mortos, desperta-te, e o Senhor resplandecerá sobre ti. Ó Brasil, ó Brasil, ó Brasil, em teu solo existe um povo, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita no futuro da nossa nação. Isso. E Deus é o reino teu, o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Deus é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. O poder é a glória para sempre. Amém. Deus. Meu Deus. Isso. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Oh, vento dos 4 cantos dessa terra, ouve a voz do Senhor. É a glória para sempre. Amém. Deus é o reino teu, o poder e sua é a glória para sempre. Amém. Deus é o reino teu, o poder e tua.
Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Estenda suas mãos. Nós conhecemos os problemas do nosso país. Nós conhecemos a calamidade do nosso povo. Nós conhecemos a miséria da nossa pátria. Mas nós não podemos fingir que não conhecemos. Por isso eu peço que você estenda as suas mãos. A palavra de Deus nos diz: eu quero que todos os homens estejam com suas mãos levantadas sobre as autoridades. Se Jesus nos pediu isso, é porque algo acontece quando o seu povo levanta as suas mãos. E aonde você está agora, comece a profetizar sobre o Brasil. Comece a profetizar na ousadia, na autoridade e na unção do Espírito Santo. Comece a profetizar. Erga sua voz e profetize. Oh Senhor, ouve o clamor da tua igreja. Esse é o som da tua noiva. Oh Senhor, profetize, profetize, erga sua voz e profetize, profetize com força, profetize com fé, profetize, 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 chame à existência aquilo que não existe. Nós não somos guiados pelo que vemos, nós somos movidos por aquilo que cremos, e nós cremos que há um Deus nos céus que contempla tudo o que acontece nessa terra, e esse Deus tem poder para mudar essa história. Deus tem poder para reverter essa situação, e nós clamamos ao Senhor para que a justiça do reino de Deus venha sobre a nossa nação, para que venhamos ser tomados pelo temor, pela equidade, e que haja prosperidade em nossa pátria, que haja, Pai, avivamento em todas as igrejas, que o Senhor possa estar levantando em todos os lugares um povo temente a Ti, e que o Brasil venha ser grande assim como Ele é, assim como o Senhor fez, que o Brasil possa se levantar, que o Brasil possa se erguer, e que o Brasil possa bradar aos quatro cantos dessa terra que ainda existe profetas nessa nação, existe um povo que Te ama, ó Deus, e que acredita nas Tuas promessas. Sim, ó Senhor, nós profetizamos sobre o Brasil, nós repreendemos todo principado, potestade, toda entidade que atua destruindo os lares, através de divórcios, através de intrigas entre pais e filhos, filhos e pais. Nós repreendemos o espírito de suicídio, o espírito de drogas, Senhor, o espírito de todas as promiscuidades e obras da carne. Sim, Senhor, nós repreendemos na autoridade do Teu nome. Nós profetizamos um novo tempo sobre o nosso país, um novo tempo sobre o nosso povo, um novo tempo sobre a nossa nação. Ergue, Senhor, intercessores que clamem durante o dia e que clamem durante a noite, que se coloque na brecha por amor ao Brasil. Sim, Senhor, o Senhor nos colocou neste lugar, e aconteça o que acontecer, nós não vamos desistir de profetizar sobre a nossa nação. Enquanto estivermos neste mundo, nós seremos a luz deste mundo. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Existem intercessores, os intercessores estão aqui, firme aí. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que foram movidos pelo Espírito. Quando existem intercessores, olha o que acontece, irmãos. Quando existem intercessores que põem suas mãos sobre a nação, quando a palavra de Deus ela vem, ela fica. Ela fica.
ela fica. Tem que segurar mais firme aí, meus amigos. Uma parte aqui enfraqueceu, mas imediatamente foi lá e a única maneira da Bíblia ser o centro da nossa bandeira, a única maneira da palavra ser o centro da nossa nação é através de intercessores que segurem firme. E se alguém enfraquecer ou fraquejar, existe outros que não vai deixar a Bíblia cair. A bandeira sacudiu, mas a Bíblia está lá. A Bíblia não caiu. A Bíblia está firme e forte. Sabe quem são esses intercessores? Isso mesmo. Cada um de vocês. A palavra de Deus já veio a essa nação. Agora a palavra de Deus só vai permanecer no centro dessa nação se nós, por gentileza, segurarmos firmes. Segurarmos firmes. E aquele que pôs a mão no arado não olha para trás. Vamos aplaudir ao Senhor. Que Deus seja louvado. Glória a Deus.